Olha, hoje a gente vai entrar numa das histórias, talvez, mais sombrias e decisivas do Antigo Testamento, né? Com certeza. A queda e a morte de Saul. O primeiro rei de Israel. É uma história que se passa num campo de batalha sangrento, lá no Monte Gilboa, mas que, nossa, as consequências vão muito, muito além. E para essa nossa análise, as fontes são o texto de 1 Crônicas, capítulo 10, e também, claro, os comentários de algumas bíblias de estudo bem importantes que ajudam a gente a entender as nuances. Sim, porque o ponto aqui não é só o que aconteceu. Não mesmo. A chave é a forma como a história é contada, sabe? A perspectiva do autor. É exatamente aí que está o nosso foco. A gente não tá aqui pra simplesmente recontar a crônica de uma batalha perdida. Pois é, a gente quer entender as camadas por trás dela, porque o autor escolhe focar em certos detalhes, o que ele quer que a gente entenda sobre a liderança, sobre a obediência, sobre o peso das escolhas, ao mostrar o fim trágico de Saul dessa maneira específica. Exato. Então vamos direto para o campo de batalha. O texto já nos joga no meio do caos total, lá no Monte Gilboa, sem preparação nenhuma. É isso. Os filisteus estão atacando e os israelitas, bom, eles estão em plena fuga. Sendo massacrados nas montanhas. Não parece nenhuma batalha, parece um colapso. É um colapso completo e a narrativa é, assim, brutalmente eficiente. O autor não se interessa por táticas militares, pela duração do combate. Não, o foco é imediato. É imediato, quase cinematográfico, na tragédia que se abate sobre a família real. É como se a câmera fechasse rápido no centro do poder. E que centro do poder? O texto diz que os filisteus alcançam Saul e os filhos dele e, num golpe só, matam Jonatas, Abinadab e Malquizua. É. Eu fico pensando no impacto disso. Não é só perder uma batalha. É a aniquilação da linha de sucessão em questão de minutos. É o fim de uma dinastia. A expressão que o texto usa de que a sua casa morreu juntamente com ele é muito, muito deliberada. Não é por acaso. Não é. Não se trata só da morte de indivíduos, mas do desmoronamento de um projeto de poder. De uma linhagem, é o fim de uma era acontecendo ali em tempo real, de forma violenta. A esperança de continuidade da casa de Saul, ela é extinta ali. E no meio desse desastre todo, o foco se fecha em Saul. Ele está ferido, cercado por arqueiros, e ele pede para o próprio escudeiro para matá-lo. O que passa na cabeça de um rei para chegar nesse ponto? Então, Não é só o medo da morte, é algo a mais, não é? com certeza. É o medo da humilhação. Ele diz isso explicitamente, para que não venham esses incircuncisos e zombem de mim. Ah, claro. Para um rei guerreiro daquela época, a captura era, assim, o pior dos destinos. Significava ser transformado num troféu vivo, ser torturado, exibido publicamente. Como um símbolo da derrota do seu povo e do seu Deus. Exatamente. Ele está tentando exercer um último ato de controle sobre o próprio fim. É um ato de desespero para preservar o mínimo de honra que lhe resta. Mas o escudeiro se recusa. Ele fica paralisado, seja por medo ou por um respeito profundo pela figura do rei, o ungido do Senhor. Ele não consegue levantar a mão contra Saul. E essa recusa só aumenta o isolamento do rei no seu momento final. Totalmente. Essa recusa força Saul a tomar a atitude final. Sozinho, ele se lança sobre a própria espada. E aí, numa reviravolta de lealdade trágica, o escudeiro, vendo o rei morto, faz o mesmo. Rei e servo morrem juntos, é uma cena de desolação completa. É terrível. No seu último momento, o rei que começou o reinado cercado de aclamação popular morre praticamente só, com seu último pedido negado. E o efeito dominó é imediato. Assim que a notícia se espalha de que o rei e os filhos estão mortos, os israelitas que vivem nas cidades próximas, eles simplesmente largam tudo e fogem. O que mostra pra gente que a derrota não foi só militar. Não. Foi uma derrota moral e territorial. Sem liderança, o povo entra em pânico, os filisteus nem precisam lutar por aquele território, eles simplesmente entram e ocupam. A queda do rei leva diretamente à desintegração da defesa da nação. É a prova de que a estabilidade do reino estava toda ligada à figura de Saul. Inteiramente.
Com ele, tudo desmorona. Se a batalha já foi terrível, o que acontece no dia seguinte consegue ser ainda pior. Os filisteus voltam para saquear os mortos e encontram os corpos de Saul e dos filhos. Para eles, é o prêmio máximo. A confirmação da vitória. É a confirmação definitiva. Encontrar o corpo do rei inimigo é o selo da conquista. Mas o que eles fazem a seguir transforma a vitória militar em algo muito mais profundo. Sim, eles não se contentam em só confirmar a morte. Eles transformam isso num espetáculo de propaganda. Despojam o Saul das armas, cortam a cabeça dele e enviam mensageiros para espalhar a boa notícia por toda a Filístia. Isso. E o texto faz questão de dizer, especialmente nos templos de seus ídolos. Por que essa necessidade de anunciar aos ídolos? Aí é que está a chave para a gente entender a mentalidade da época. Para eles, isso não era só uma guerra entre Israel e a Filístia, entende? Era uma guerra entre deuses. Exato. Era uma guerra entre o Deus de Israel e os deuses da Filístia. Ao levar as notícias e os troféus para os templos, eles estavam fazendo uma oferenda de agradecimento. Era um jeito de dizer, nossos deuses nos deram esta vitória. E eles levam isso ao extremo, colocando as armas de Saul no templo dos deuses deles e o mais chocante, fixando a cabeça dele no templo de Dagon. Isso é mais do que desrespeito, parece ter um propósito muito, muito específico. E tem. É aqui que a humilhação vira uma declaração teológica. Dagon era uma das principais divindades filisteias. Certo. Exibir a cabeça do rei ungido de Israel no templo de Dagon era a proclamação visual mais poderosa possível de que Dagon havia derrotado o Senhor, o Deus de Israel. Nossa, é uma mensagem para todos, então. Para todos filisteus e israelitas, a mensagem era: vejam, o Deus que protegia este rei falhou. O nosso Deus é mais forte. Então a cabeça de Saul se torna um argumento numa disputa divina. É um jeito de quebrar completamente o moral de qualquer israelita que ainda pensasse em resistir. Precisamente. A mensagem é clara: seu Deus não pode protegê-los. É a politização da religião e a teologização da política na sua forma mais crua. A cabeça de Saul no templo de Dagon não é só um troféu. Não é a prova material para eles da superioridade da sua divindade. É o ponto final da humilhação. Depois dessa cena terrível de humilhação, eu não esperava mais nada de bom na história. Mas aí o texto nos apresenta uma virada surpreendente com os homens de Jabes de Gileade. Ah, sim. De onde vem essa lealdade toda por um rei que, a essa altura, já foi publicamente derrotado e desonrado? Essa é uma das partes mais tocantes e significativas do relato. Para entender a atitude deles, a gente precisa de um pouco de contexto que o livro de Crônicas não dá, mas que está no livro de Samuel. Que seria? No início do reinado dele, a primeira grande vitória militar de Saul foi justamente salvar a cidade de Jabes de Gileade de um cerco brutal. Ele os resgatou quando ninguém mais o fez. Ah, então existe uma dívida de gratidão, eles não esqueceram. Eles não esqueceram. E o que eles fazem é extraordinário. O texto diz que todos os homens valentes se levantaram. É uma reação imediata, unânime. Eles não hesitam. Não. Eles viajam durante a noite toda, se infiltram em território inimigo. Que provavelmente era a cidade de Bet-Sean, né? Uma fortaleza filisteia. Exato. Para retirar os corpos do muro onde estavam expostos. A gente precisa ressaltar o risco envolvido nisso. Eles estavam entrando na boca do leão. Com certeza. Uma cidade vitoriosa, cheia de soldados inimigos, para cometer um ato que seria visto como a mais alta provocação. É um risco de vida imenso. Eles poderiam facilmente ter sido capturados e executados. Mas a lealdade e o senso de honra deles foram maiores que o medo. Eles agem para impedir que a profanação continue. Exato. Resgatar os corpos para dar um enterro digno era uma questão de honra fundamental naquela cultura. E quando eles retornam, eles realizam um funeral completo, enterrando os ossos e jejuando por 7 dias. É um profundo ato de luto de respeito. Totalmente.
Esse gesto deles funciona como um contraponto direto à brutalidade dos filisteus, não é? Sem dúvida. De um lado, você tem a desumanização do inimigo, a transformação de um corpo num objeto de propaganda. E do outro, Do outro, você tem um ato que reafirma a dignidade humana, a honra, a memória. Isso nos mostra que, apesar de todas as falhas de Saul que o texto ainda vai apontar, ele foi um rei capaz de inspirar uma lealdade muito profunda. a história de um líder também é contada pelos atos de quem o seguiu. Pois é, e Jabes de Gileade concede a Saul uma medida final de honra que seus inimigos tentaram roubar dele. Então, depois de toda essa tragédia e desse ato heróico de lealdade, a gente poderia pensar que a história acabou. A batalha terminou, o rei foi enterrado. Mas não. Mas o autor do texto parece sentir que falta algo. Ele precisa dar a palavra final, o porquê de tudo isso nos 2 últimos versículos. E é aqui que o cronista, digamos, tira o chapéu de historiador e coloca o de teólogo. Ele não está só narrando um fato, ele está emitindo uma sentença. Uma conclusão. Uma conclusão. Para ele, a história não está completa sem uma explicação da causa raiz, da perspectiva divina. Ele precisa conectar os pontos para a audiência dele. E ele não deixa nenhum espaço para interpretação. O texto diz claramente que Saul morreu por sua transgressão contra o Senhor. Sim, e ele lista 2 acusações muito específicas. Primeiro, por não ter obedecido à palavra de Deus, e segundo, por ter consultado uma médium em vez de buscar o Senhor. Isso. O cronista está fazendo referência a 2 episódios cruciais do reinado de Saul, que são narrados lá no livro de Samuel. A desobediência na guerra contra os amalequitas e a noite em que ele, desesperado, consultou a necromante de Endor. Então ele está dizendo de forma bem direta. Inequívoca. Ele está dizendo, a derrota no Monte Gilboa não foi um mero acidente militar, não foi azar. Foi o resultado direto, a consequência inevitável, de uma vida de falhas espirituais. E a conclusão é avassaladora. O texto afirma que, por causa disso, o próprio Senhor o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. É uma afirmação de uma força tremenda. Não diz que Deus permitiu a morte dele, mas que ele o matou. Essa linguagem forte é intencional. O autor do livro de Crônicas, ele está escrevendo para uma comunidade que voltou do exílio na Babilônia, tentando entender a própria história, a própria identidade. Certo. Ele usa a história de Saul para estabelecer um princípio fundamental que vai guiar o livro inteiro dele. A obediência a Deus resulta em bênção e estabilidade para o reino. A desobediência leva ao julgamento e à ruína. A história de Saul é o exemplo A dessa tese. Então, toda essa narrativa serve a um propósito maior: preparar o palco para a ascensão de Davi. Exatamente. A queda de Saul não é só uma tragédia pessoal, é a abertura de um vácuo de poder que o próprio Deus vai preencher. Isso. Ao afirmar que Deus transferiu o reino, o cronista está legitimando a dinastia de Davi. Não formou usurpação, não foi um golpe político. Foi um decreto divino. A falha resultou na transferência soberana do poder para Davi, o rei segundo o coração de Deus. Esse capítulo inteiro, na verdade, funciona como um prólogo sombrio mais necessário para a gloriosa história de Davi que está por vir. Analisando essa passagem, então, a gente passou por tudo. A brutalidade da guerra, a desgraça da humilhação pública, um lampelho de coragem e lealdade e, finalmente, um veredito teológico contundente. A história da morte de Saul é, de fato, um resumo de todo o seu reinado. Começou com um potencial enorme, mas foi selada pela desobediência, e ela estabelece um padrão para a monarquia em Israel. A ideia de que a liderança política e a fidelidade espiritual estão inseparavelmente ligadas. Sabe, isso vai ser um tema martelado repetidamente. O trono e a aliança com Deus são 2 faces da mesma moeda. Exato. As escolhas pessoais de um rei têm consequências nacionais. O que nos deixa com um pensamento final para reflexão. O texto é claro ao dizer que o reino foi transferido para Davi como resultado dos erros de Saul. Isso nos leva a uma questão intrigante, né? Até que ponto os fracassos de um líder são puramente fruto das suas próprias decisões? E até que ponto eles se encaixam num plano divino maior que já está em movimento? A história de Saul é um conto sobre o poder devastador do livre-arbítrio ou sobre a inevitabilidade de um destino que já foi traçado por Deus.